Okidoki, pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é o Anime Amigo, um otaku fanático e um tanto quanto apaixonado por esse mundo das animações. E hoje eu trago pra vocês o episódio 12 da segunda temporada de Goblin Slayer. Eu espero que gostem. Bora pro vídeo. O anime começa com o Goblin Slayer encarando a porrada que ele deu no Goblin e o pessoal indo socorrer a princesa, que estava bem ferida, mas viva. A sacerdotisa fica feliz que a guria está viva a caçar a sua cota de malha, e depois que ela acha, ela vai socorrer a princesa. E bom, a guria começa a chorar igual uma criança ao ser resgatada. O Goblin Slayer vai trocar uma ideia com o Largatão sobre alguns símbolos de macumba que os Goblins tinham deixado lá, e o Largato diz que deve ser para invocar um tipo de deus do mal ou criatura das trevas. A elfa pergunta se já tinha acabado, e o Goblin Slayer diz que ainda tinha alguns goblins para terminar, e aquele goblin sacerdote ainda está vivo. Ele consegue se esgueirar e pegar o seu cajado, e faz uma invocação com as suas últimas forças, que acaba invocando um demônio maior, a mão demoníaca. A mão invoca uma magia e ataca o grupo do Goblin Slayer com uma nevasca muito forte. O Largatão fica empolgado com a luta e tenta proteger a sacerdotisa e a princesa. Ela pensa em usar uma magia, mas o Largatão pede para ela não usar magias, pois ele estava sem nenhuma, e ela deveria guardar seus milagres para uma hora que eles precisassem. O Goblin Slayer diz pro pessoal criar uma parede para se proteger da nevasca, e eles se reúnem com o anão, que lança uma magia e consegue criar essa parede para proteger o pessoal. O Largatão fica bem mal das pernas, por conta de ser um bicho de sangue frio. Bom, o pessoal divide algumas poções de estamina e toma um gole da cachaça do anão para se aquecerem desse frio intenso, e depois disso o pessoal fica perdido sem saber o que fazer, e do nada eles são atacados pela mão, que acaba jogando a elfa longe e ferindo o resto do pessoal. A mão começa a se mover e o Goblin Slayer analisa quais deveriam ser suas ações daqui para frente para tentar derrotar esse bicho e sair vivo de lá. Ele diz que bolou um plano e vemos o pessoal se afastando enquanto a sacerdotisa atinge a mão com uma pedra. O Goblin Slayer aproveita a distração e joga um vidro cheio de óleo no bicho, e depois ele pega e lança aquela adaga com uma corda que ele tem. O bicho dá uma investida nele e joga ele contra a parede, machucando o Goblin Slayer muito. A sacerdotisa usa aquele pano que a arcebispa deu para eles e consegue abrir a porta daquele elevador. E bom, a mão planeja jogar outra magia neles. O anão usa uma magia de aquecer e consegue esquentar um pouco o Largato, que consegue invocar uma das suas adagas. A elfa pega a adaga, bota no arco e atira na mãozinha. Ela acerta o bicho e o Goblin Slayer aproveita a oportunidade para arrastar o bicho na força bruta para essa porta, e a sacerdotisa deixa tudo pronto para jogar o bicho lá no posto do elevador. O bicho, porém, consegue se segurar ao cair no elevador, e quando ele tenta voltar para a superfície, a sacerdotisa lança uma barreira que tranca ele nesse fosso. O bicho pega impulso e começa a bater na barreira com toda a força que tem, e bom, a sacerdotisa consegue segurar as pontas, apesar de ficar bem mal com isso, até que o elevador volta e esmaga a mão contra aquela barreira que ela tinha lançado. Ela lembra da marreta bigorna que o Goblin Slayer usa sempre como estratégia, e eles conseguem solar o bicho. Eles se reúnem depois disso, e quando estão indo embora, eles topam com mais goblins. Eles vão limpando a área e matando os goblins que eles acham. E a sacerdotisa aproveita para chamar o restante da equipe, dizendo que eles já tinham acabado. Vemos que a princesa está mal das pernas, e a sacerdotisa, ao ver isso, começa a falar que há um ano atrás ela também era muito ingênua e inocente em relação às aventuras. E aí, pra quem não lembra, na primeira temporada, o Goblin Slayer basicamente salvou a sacerdotisa, que estava toda empolgada com a sua primeira aventura contra goblins. De bom, ser o que acontece quando uma mulher pega por goblins, né? Ele basicamente salvou ela, mas o pessoal do grupo todo morreu. Enfim, eles vão seguindo para a saída e encontram um exército de goblins esperando por eles na porta. O pessoal fica com aquela sensação de puta merda, lascou, e se preparam para lutar. Os goblins começam a avançar e a sacerdotisa começa a tremer na base. O Goblin Slayer fica pensativo no que fazer, e do nada vemos que a arcebispa estava lá, e ela começa a entoar uma magia de raio. Ela começa a falar que os inimigos de verdade são monstros que querem trazer o rei demônio de volta, e vemos que ela trouxe um exército junto com ela para exterminar os goblins. A arcebispa, inclusive, tá tremendo de medo por conta daquele trauma que ela tem com o goblin, e ela tá se apoiando num bichão lá, que eu não sei se é o familiar dela ou algo do tipo. E bom, a sacerdotisa diz que um dia ela quer ser capaz de ajudar as pessoas com o seu poder, e o anime corta para dois homens conversando. Um deles começa a falar que foi genial a ideia de controlar goblins com aquela tal pedra flamejante que caiu no rio, que até foi mencionado nos episódios atrás, e usá-los para sequestrar a princesa, a fim de minar o casamento dela com um dos nobres lá e enfraquecer o poder da família real, e diz que isso tudo foi algo bem pensado e muito bem arquitetado. Ele também fala que usá-la de sacrifício para invocar um rei das trevas e cruzá-lo com outro bicho lá para criar mais caos foi também algo muito bem planejado e que traria muito benefícios para a ordem de nobres dele, os nobres que estão com ele, no caso. E ele comenta também que, mesmo que tudo der errado, eles ainda poderiam espalhar rumores que a castidade da princesa foi roubada e cancelar o seu casamento. O cara continua com esse monólogo e o homem à sua frente diz que fica feliz em ajudar,
conversar. Eles começam a falar sobre rumores daquilo e não especificam sobre o que eles estão falando. E do nada a parede atrás deles é explodida e vemos que foi um cavaleiro de diamante. O cara fica puto com isso e manda o cavaleiro tirar o capacete. E bom, os caras cagam de medo quando vem o real rosto do cara e chamam os guardas e invocam vários demônios menores. O cavaleiro diz que vai matá-los pela traição e o anime corta pro grupo do Goblin Slayer conversando com a loira da guilda. E bom, vemos que a elfa tá puta pelo fato do Goblin Slayer não ter pego a recompensa pela morte do Mãozinha, alegando que não quer perder tempo com nada que seja Goblins e que a missão deles era salvar a princesa. E bom, elas continuam nesse papo gostosinho. A loira diz que tem uma seita no Capna Reino que foi destruída e tudo estava em caos por causa disso. E a sacerdotisa começa devagar sobre querer ficar muito forte para ajudar as pessoas e a elfa, junto com a loira, diz para ela não ter pressa, pois ela tinha muito futuro pela frente e ela ficaria forte para alcançar esse objetivo. A loira da guilda interrompe dizendo que tem uma notícia boa para a sacerdotisa e comenta que a princesa do reino se tornaria uma devota da Mãe Terra. A sacerdotisa fica meio abalada e a loira diz que ela não entraria num convento, mas que resolveu conhecer a Mãe Terra por ter encontrado com uma sacerdotisa dela, se referindo à nossa sacerdotisa, e diz também que a princesa falou que queria tentar ser igual a essa discípula da Mãe Terra. A sacerdotisa começa a chorar e a elfa a conforta. E o anime mostra Goblin Slayer pensando que nada mudou na aventura dele e fala que cumprir suas missões e ir pra casa é o seu caminho e que isso não teria um fim. Ele também fala que não pode mudar o caminho que ele trilha e pensa naquela mulher assistente do rei, na arcebispa e na nossa sacerdotisa. Ele pensa que não sabe mais o que vai ter que fazer com a sua vida e fica meio deprimido com isso. E começamos a ter um flashback do Ruivo Merdeiro e das aventuras que nós tivemos nessa temporada. O Goblin Slayer lembra das pessoas que conheceu e vemos ele chegando na fazenda para conversar com a amiga de infância. Ela diz que tem um rango para ele e que era para ele entrar logo e comer, senão ia esfriar. E ele continua pensando que nada mudou e que ele ainda tem que continuar matando goblins, pois esse é o caminho que ele escolheu para sua vida. E bom, que nada deve mudar quanto a isso. Eles entram em casa e o anime acaba. E até que acaba com uma ending diferenciada, diga-se de passagem. E bom, pessoal, mais um anime que se encerra nessa temporada. E esse episódio final foi gostosinho. Eu gostei desse último boss que apareceu de forma até que repentina e de ver que a temporada não ia se encerrar se o grupo do Goblin Slayer passando mais um perrengue. Um negócio que me deixou um pouco grilado foi que por esse trecho da opening aqui, eu achei que a batalha final do Goblin Slayer ia ser ele saindo no soco com esse exército de goblins antes da arcebispa chegar para ajudar eles. Mas enfim, outras coisas que me deixaram bem satisfeito com essa temporada foram as conversas paralelas e sua ligação com o plot. O Goblin Slayer tá desde o início da temporada pesquisando coisas com a arcebispa e aparentemente era sobre esse culto maligno e toda essa coisa de controlar monstros, no caso os goblins, para invocar o rei demônio. Aliás, aquelas anotações que ele deu para a arcebispa no episódio passado, aparentemente era sobre ele talvez precisar de ajuda nessa missão deles. E eu fui dar uma olhada na novel e as coisas que acontecem é um pouco diferente em relação ao anime. Na novel, o largatão, por ser um réptil, fica praticamente imóvel por conta desse frio, e o grupo do Goblin Slayer parece bem mais abalado depois de derrotar o Mãozinha. Uma outra parada que eu achei legal foi, além do fanservice, claro, que me fez ficar mais apaixonado pela vaqueira, amiga de infância, foi o quanto os personagens tiveram desenvolvimento nessa temporada. A sacerdotisa teve seu crescimento do início ao fim, a elfa teve o arco dele, a arcebispa também, e o próprio Goblin Slayer, que teve um puta amadurecimento. Apesar desse diálogo no final ter dado uma nerfada sobre a experiência que ele teve, né, nessas últimas aventuras de tentar virar além dos goblins. E bom, pra quem não lembra, nos primeiros episódios, quando o Goblin Slayer vai sair pra beber com aqueles instrutores, ele diz que o seu sonho, o seu caminho, né, que ele queria trilhar, era de um cavaleiro que salva a princesa e derrota o rei demônio. E esse final foi meio que a realização desse sonho. E a entrada desse diálogo dele falando que nada vai mudar e que nem deve mudar, pois esse é o único caminho que ele tem que percorrer, pois ele é o único que pode matar goblins, me pegou um pouco desprevenido. Eu fiquei me sentindo um pouco mal por ele. E, enfim, foi uma temporada bem divertida e eu com certeza recomendo pra quem estava em dúvida de assistir. E como de costume, eu vou fazer um vídeo separado sem spoilers, se vale ou não a pena assistir. E é isso, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram do vídeo, considere dar um like e se inscrever no canal. Não custa nada pra vocês, mas ajuda muito esse otaku a tentar viver do seu hobby favorito. Considerem também dar uma olhada no TikTok do canal e no Instagram, por onde eu posto vídeos curtos, memes e outras coisas. Enfim, é isso, pessoal. Obrigado por tudo e até a próxima. El Psy Kungru.